É isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Hoje eu tenho a nossa colaboradora fiel, assídua, Antonieta Pinheiro, fisioterapeuta. Antu, é um prazer tê-la conosco novamente. E aí, vocês estão dormindo bem? Antu, gostaria que você se apresentasse para o público. Eu sou Antonieta Pinheiro, sou fisioterapeuta osteopata. Já sou colaboradora aqui na Camila, sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. E hoje o nosso tema é sobre o sono. Vamos lá, gente. Vocês dormem bem? Reitero a pergunta aí para vocês. Eu já adianto que para mim basta deitar. Oração para mim, o Pai Nosso, eu ficava Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Aí eu tive para mim que Deus fala, filha, dorme, amanhã a gente conversa. Assim, Antonieta. Sorte sua, Camila. Será que eu já entro no REM? Porque nós sabemos que tem duas etapas. Duas a primeira etapas. É o não REM e a segunda é o REM, que é o profundo, onde se sonha. Exatamente. Explica pro pessoal isso aí. Vamos lá. O sono, ele passa por até 3 etapas, na verdade. Então, é aquele primeiro sono, que é aquele estágio do sono, em que é esse que você começa rezando, depois não sabe se você terminou a reza, se não terminou, mas você fica num estado ainda de vigília. E isso depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que já dormem rapidamente, tem pessoas que passam, às vezes, um longo período ainda nesse estado de vigília, tá? Até entrar no sono REM, que é o sono reparador, que é o sono profundo, e não é ainda o momento dos sonhos. Os sonhos, eles vêm no momento próximo ao acordar. Verdade. Quando a gente está sonhando com uma coisa muito gostosa e levanta, que exatamente, é nesse momento em que os sonhos vêm. Mas para esses sonhos virem, você tem que ter passado por esse sono mais profundo, que é o sono REM, que é o reparador. Porque se não ocorre esse sono reparador profundo, o nosso corpo não consegue acessar o inconsciente, onde estão as memórias para trazer à tona. Porque os sonhos, na realidade, como se o corpo fizesse um reset. Você sonha para limpar as memórias, para tirar traumas e tudo mais. Então, os sonhos são extremamente importantes. E hoje, cada vez mais, a gente se depara com pessoas que você pergunta, você sonha? Não, não sonha. Então, ou não se lembra dos sonhos. Nos bastidores, a Antonieta estava me contando que ela abriu uma caixinha no Instagram dela, que obviamente deixarei aqui para vocês, e que bombou. Justamente porque as pessoas não estão dormindo bem e acham que de repente é o colchão ou o travesseiro. Antonieta, todos nós passamos por esses estágios do sono ou não? Atualmente não. Por quê? Atualmente não. Vamos lá, existe N variáveis, tá, para isso. Vamos trazer mais no âmbito físico, né, nas questões mais que acontecem rotineiramente. Atualmente as pessoas estão mudando muito os hábitos, né? Estão deixando mais os afazeres para o momento da noite, uso excessivo de smartphones, né, tablets e tudo mais. Toda essa tecnologia que invade as residências, em que as pessoas ficam mais tempo também nesses momentos, e a própria luz que emite dessas tecnologias atrapalham, que é uma glândula importantíssima, que é a glândula pineal, que ela se instala dentro do cérebro e é responsável pela demanda de melatonina, que é o hormônio que regula o sono, que melhora a qualidade do sono e tudo mais. Se essa glândula não está sendo produzida, ela é inibida por essa luz, ela não vai liberar melatonina e com isso já vai ter uma piora na qualidade do sono, tá? Então, essa é uma das questões, e eu acredito ser uma das mais importantes. Outra questão é as pessoas dormirem muito tarde, né? Existe aquela questão antes da meia-noite, depois da meia-noite. Hoje já se sabe que tem estudos que dizem que isso não tem mais relevância. Que se você dormir após a meia-noite e dormir 8 horas, da meia-noite às 8, tem a mesma qualidade do que se você deitar às 9 e acordar às 5. Porque o mundo mudou, né? Diz que até o eixo da Terra mudou. Exatamente. Então, para se adaptar aos novos hábitos dos terráqueos, digamos assim. Então, hoje a gente avalia muito individualmente, né? Tá. Eu, como trabalho muito com essa questão da saúde e tudo mais, é uma pergunta frequente que eu tenho na minha clínica sobre a questão do sono, qualidade do sono, se as pessoas sonham ou não, enfim. Tem pessoas que dormem 4, 5 horas e tá ok. Acorda disposta para trabalhar, fazer tudo.
Tem pessoas que mesmo dormindo 8, 9 horas, não têm um sono de qualidade. Essas horas não têm qualidade. Então também é um problema. Acorda catando cavaco, Exato. precisa tomar aquele café para a alma voltar pro corpo. Exatamente. Não é verdade? E aí as pessoas trazem as questões o seguinte, eu não dormi bem porque, nossa, meu colchão não tá bom. Eu não dormi bem porque, nossa, acho que eu preciso trocar meu travesseiro. A minha postura para dormir não tá boa. Gente, eu falo que não tem tanta relação. Porque quando você tá bem, tá relaxado, do jeito que você dormir, o corpo ele vai encontrar a posição de conforto. Porque quando você não tá confortável, você não pega no sono. Tá? Fica com o pé gelado, por exemplo, não dorme. Num né? colchão ortopédico, com lençol, 80 mil fios egípcios, não vai dormir. Não vai dormir. Aí você precisa fazer uma anamnese na vida dessa pessoa. Da pessoa. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, não é o travesseiro, não é o colchão, é o contexto que está inserido tudo isso, né? Então, aí as pessoas até falam, mas qual que é o travesseiro ideal? Qual você se dá bem? Existe uma medida padrão para você medir do lóbulo da sua orelha ao ombro, essa altura é ideal para você, mas de repente você não se dá bem com um travesseiro desse. Então encontre o seu melhor, né, dentro disso. E encontre o seu conforto na hora de dormir. Cada pessoa tem uma posição que gosta de dormir melhor, de bruços, de lado. Hoje a gente fala que a posição de lado, com apoio entre os joelhos, é uma posição melhor para o funcionamento dos órgãos. Mas também há variáveis. Então, a minha é uma variável que eu sofri muito por causa da questão dos meus olhos. Então, meu médico falou, você vai ter que dormir reta, em decúbito, Camila, igual faraó Tutankhamon. Como, graças a Deus, eu tenho o sono da morte, não foi tão difícil eu me adaptar àquilo lá, àquela situação, entendeu? Sim. E se tiram o meu travesseiro, colocam um alto, uma almofada. Por isso que eu penso que não é realmente colchão. Não. Eu tenho muito sono, eu durmo, eu fico igual o olho do coiote à noite, assim, sabe? Trincando. Tudo trincadinho, assim. Então, você é uma pessoa que a gente diria sortuda para ter esse sono, deitar e dormir. Que não acontece na maioria das pessoas, que precisam entrar com medicamento muito mais cedo. Hoje a gente vê adolescentes tendo que tomar medicamento para dormir. Pela ansiedade Pela também, ansiedade, né? Por toda essa questão, né, que deita, a cabeça fica trabalhando. A milhão. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, evitem assistir noticiário. Hoje as pessoas estão muito essas séries violentas, com cenas violentas. O nosso subconsciente, ele não sabe o que é real do virtual. Sim. Ele vê uma cena, momentos antes de você dormir, uma cena de violência, de morte, aquilo vai ficar impregnado. Em algum momento aquilo vai exacerbar e vai te tirar o sono. E a ânsia, né? Essa sede de futuro, essa ânsia, esse medo realmente do futuro, Exato. Os afazeres que nós todos temos. Eu aprendi num livro, que eu li um livro espanhol, a palavra mañana, amanhã. Então, quando eu estou com a agenda cheia, eu não fico desesperada, porque é só um dia após o outro. Exato. Amanhã eu penso, manhã eu falo. Sim. E capoto. Gente, testa aí. Vocês viram quanto? Vocês vão vir com um pau em cima de mim, né? Mas você não vai resolver nada nesse período da noite. Você só vai se estressar. Exato, né? Gente. Manhã, repitam, mantra, manhã, e durmam, tá? Por outro lado, eu fui guia de excursão na faculdade. O pessoal tinha ódio de mim de manhã. Sabe aquela pessoa que acorda falando bom dia, bom dia, bom dia? Ninguém merece isso na vida. Hoje em dia eu acordo mais cansada, precisando de um café para voltar pro corpo. Por quê? O que eu contei para Antonieta, eu sou sonâmbula. E era frequente quando eu era criança, porém eu tenho lapsos, a cada 6 meses tem crise de sonambulismo. Exemplos para dar para vocês, eu levanto, não tem isso de mão na frente, vou andando no escuro por causa que a gente apaga tudo por causa da glândula pineal em casa. E, obviamente, que eu sei onde está o banheiro do meu quarto, mas aí eu fico numa parede, eu fico ali conversando com pessoas ou comigo mesma. Meu marido quase morre de medo. Às vezes eu não levanto, só fico na cama, mas ele fala, Camila, você fala em várias línguas, não dá para saber o que está acontecendo. Então, é uma coisa que no dia seguinte, obviamente que eu vou estar estafada, não é? Exatamente, porque você teve um gasto energético à noite. Essa questão do sonambulismo também tem muitas coisas, mas uma coisa que assim, a gente
costuma dizer muito que o sonambulismo ele aparece em fases de transição. Geralmente ele aparece na adolescência, em que o adolescente ele está naquele turbilhão de modificação de hormônio e tudo mais. Geralmente acompanham pessoas altamente intuitivas. O sonambulismo vem em pessoas que são intuitivas, que leem muito. Você é uma pessoa que lê demais. Então, tudo isso, imagina, fica fervilhando ali dentro do seu subconsciente. Em algum momento tem que vir. Você não vai acordada conversar em línguas na sua casa, ninguém vai te entender. Eu fiquei até com medo de procurar isso. Então mas é à noite. É à noite em que daí o teu corpo tá numa vibração um pouco menor, mas a tua mente ainda tá funcionando. Então, toda essa energia, ela tem que vir à tona, tá? E pode ver que essas fases de sonambulismo vêm em momentos que você tá com muita coisa para fazer, para realizar. Nossa, mas então eu vou virar sonâmbula porque a coisa tá punk. Eu vou Tá ter que ir no punk. consultório da Antonieta para deslindar essa exatamente. situação. Hoje, na osteopatia tem técnicas para liberar isso, para descansar toda essa energia mental, essa energia intuitiva que a gente fala que é a energia do chakra da coroa, né? Então a gente precisa balancear, equilibrar isso. Perfeito, vamos ter que marcar, Antonieta, porque eu tô numa fase zen, que eu deito e durmo, mas eu não sei que horas vai começar a do meu caminhar pela casa e conversar com os outros. É interessante, você não tem um sintoma disso, por exemplo, algum gancho que você fala, nossa, vai dar o sonambulismo. Um gatilho? Um gatilho. O Marcelo fala que quando eu deito, eu faço um respirar muito profundo, ele fala, agora vai. Tô dó desse homem. Isso te ama, amiga. Ele te ama. Eu acho que ele fica acordado, aliás. Ele tá meio zopidei pra tentar dormir depois. Ai, gente, trabalhar pros outros. Mas é uma questão que eu gosto muito de trabalhar no consultório, essa questão do sono. Porque a gente vê assim, a plena saúde, ela é restabelecida quando você dorme bem, né? Nós temos até uma frase que a gente diz assim, a cura acontece no silêncio. Então, quando você tem uma boa noite de sono, você tem uma reparação dos tecidos do corpo, você tem uma reparação do organismo, né? Então, quando a pessoa está doente, por exemplo, uma gripe, qual que é a recomendação? Repouso e hidratação, né? Então, é uma coisa que a gente fala, durma bem. Você quer melhorar de uma doença crônica ou de uma lesão, tenha uma boa noite de sono. E para isso, a gente faz algumas recomendações, né? Que são extremamente importantes, que a gente estava comentando sobre a higiene do sono, que nós vamos falar depois, né, Camila? Segundo bloco, gente, espera um pouquinho. Deixa eu te colocar toda a sujidade, depois a gente limpa. Exatamente, depois a gente passa um esfregão nisso aí. Então, deixa muito claro que não existe uma postura ideal para dormir, não existe um padrão de colchão, não existe um padrão de travesseiro, é tudo o que é adequado para cada um, né? É muito interessante isso aí. A posição fetal do bebê é uma posição mais encolhida, mais curvadinha. Se nós pegarmos a história, antigamente as pessoas dormiam em esteiras no chão ou rede, em que o corpo ele fica nesse modelo mais curvadinho, né? E, pasmem, é a melhor postura para o sistema linfático. Verdade. É a melhor postura. Então a gente fala assim, postura fetal, aquela postura de lado encolhidinha, você consegue restabelecer o seu fluxo linfático. Mesmo porque vocês vão de convir aí em casa que ela alonga totalmente a lombar, né? Exato. Eu digo que eu preciso, às vezes, dormir de joelhos assim. Não é de joelhos, tá, gente? Tô deitada assim, na horizontal, encolher por causa de uma curvatura da minha lombar. Um relaxamento da lombar, né? Exatamente. Porque a nossa posição em pé, ela favorece essa lordose natural da lombar, mas ela fica acionada à musculatura. Então, quando você deita, você relaxa. Gente, e ali fica instalado o tubo neural, né? Que é o tubo que liga o cérebro ao intestino. Toda essa longitudinal da coluna é o tubo neural. Então, ali passa nervos importantíssimos, passam estruturas altamente especializadas que precisam de uma boa circulação. Esse já é um pouco da higiene do sono. Então, vamos partir para o segundo bloco. Até daqui a pouco, gente.